Olá, tudo bem? Aqui é o Emílio da Allworks. Bem, pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês de um assunto que vem assim sendo bastante discutido durante as últimas semanas na internet, que é o rumor da Oracle descontinuar o suporte a Java nos browsers, né? E isso vem gerando uma certa confusão. Algumas pessoas que não entenderam um pouco o conceito do que é o applet, etc., estão às vezes pensando que o Java vai ser descontinuado e etc. Então eu estou aqui um pouco hoje para falar sobre isso. O que isso significa para o mundo de desenvolvimento, para as empresas, né, para as corporações que dependem do Java para suporte ao seu negócio. Na última semana, após esse anúncio da Oracle, nós da Allworks recebemos vários e-mails, né, pedindo algumas explicações, tentando entender o que realmente isso significava. Então eu vou explicar um pouquinho da história do Java e depois eu vou falar um pouquinho também o que mudou ou o que não mudou realmente após esse anúncio da Oracle, né? O Java, como a gente conhece ele hoje, de fato ele começou no meados da década de 90, 94, 95 e basicamente o que se tinha suporte naquela época era uma aplicação que era executada a partir de um browser, né? Naquela época, na verdade, a Sun até desenvolveu o seu próprio browser, né? E esse próprio browser dava suporte à execução dessa aplicação. Como que isso funcionava? Hoje, quando a gente entra, por exemplo, num website, né? Por exemplo, vou entrar no YouTube, no Netflix, etc., quando eu acesso esse site, o que é retornado para a gente de fato, basicamente é um conteúdo HTML, JavaScript e CSS, e toda essa inteligência ela é executada pelo browser, né? Quando a Sun desenvolveu essa tecnologia de Java para suporte aos browsers, para execução em cima de browsers, o que era a ideia? Criar aplicações dinâmicas com uma alta interatividade de usuários nesse browser. Qual que é a diferença, então, entre a execução de um applet e entre uma página dinâmica que a gente tem hoje? Basicamente é o seguinte, quando a gente executa um applet, né, a execução daquela aplicação está sendo feita a partir de uma JVM, que é executada no browser do cliente. Quando a gente tem uma página HTML, CSS, JavaScript, quem faz a própria execução e a interpretação disso é o próprio browser. Então, como 20, 25 anos atrás, as opções que a gente tinha a partir de HTML, CSS e JavaScript eram tão poucas, né, eram um pouco mais pobres do que a gente tem hoje, infelizmente naquela época o pessoal não conseguia fazer um conteúdo ou uma aplicação tão dinâmica. Então, a partir do momento que a Sun liberou a execução dessas aplicações applets, né, a partir de um browser, o que acontece? Os desenvolvedores começaram a fazer aplicações cada vez mais ricas, cada vez mais interativas. Isso gerou um boom no mercado de TI, né? Ainda existe um burburinho que fala que Java, na época, foi uma das tecnologias que mais fácil se adaptaram, mais fácil se emergeu pelo mundo de tecnologia como um todo, né? E aí, recentemente, nessa última semana, então, vem se falando sobre essa desativação. O que significa isso? Significa que aqueles sites ou aquelas aplicações que dependem de applet para serem executadas, elas vão precisar, de alguma forma, se adaptar. Porque ao abrir um site que precise de execução de applets, o browser não vai dar suporte mais nativo a isso. Então, como os browsers, por exemplo, como o Chrome, o próprio Firefox estão descontinuando a execução desses applets, a Oracle fez esse anúncio falando que, infelizmente, como a gente não vai ter o suporte de vários browsers para execução de applets, a gente também vai descontinuar a nossa especificação que trata applets. Na versão 9, certamente pelo anúncio feito por eles ainda vão ter o suporte, só que vai vir depreciado. E nas outras versões futuras, certamente o applet nem vai vir mais incorporado ao JDK da Oracle. E qual que é o impacto disso perante o desenvolvimento de software, né? Basicamente, para ser bem sincero, o impacto vai ser bem pequeno. Por quê? Ao decorrer dos anos, a migração de tecnologias vindas dos applets para outros tipos de aplicações que usam HTML, CSS e etc., JavaScript, elas vêm sendo feitas gradativamente. Então, hoje, a quantidade de aplicações que dependem de applets, elas são realmente muito inferiores ao que a gente tinha há 15, 20 anos atrás. E qual que é o tipo de aplicação que a gente vai conseguir desenvolver sem os applets? A gente vai conseguir desenvolver as mesmas coisas e até coisas muito melhores. Porque hoje, né, o que acontece? A gente tem
a evolução de várias tecnologias, como por exemplo o HTML. Hoje até um tempo atrás a gente tinha a versão 4 do HTML, hoje a gente tem a versão 5, onde a gente tem o suporte à execução de vídeos dinâmicos, né? Canvas para poder fazer animação. Então a gente tem uma série de características que permitem a gente fazer aplicações dinâmicas. A gente tem a evolução do JavaScript, né, do CSS. Então, outras especificações, por exemplo, existe uma especificação que é a WebRTC, que é para fazer comunicação real-time em cima de browsers. Então, a partir do uso de todas essas tecnologias, né, a gente vai conseguir desenvolver ainda o mesmo tipo de aplicação que a gente fazia antes e, claro, até melhor. E qual que é o papel do Java nisso tudo? Onde que o Java vai ficar? A gente tem uma série de aplicações no mundo corporativo, né, seja aplicações voltadas só para a internet, seja aplicações de telecomunicação e etc., que tem um background muito fortemente baseado em aplicações Java. Então, todo esse back-end, ele ainda é produzido por aplicações Java. Então, por exemplo, eu vou fazer um web service, eu vou fazer um acesso a banco de dados e etc., tudo isso eu ainda preciso de um Java. Então, a versão nova da JDK, a versão 9, a versão nova do Java EE, tudo isso está sendo trabalhado ainda pela comunidade e vai continuar a sua evolução independente dos applets. Então, de forma resumida, o que a gente tem? É uma descontinuação desse suporte à execução de classes a partir de um browser, né? E um dos principais fatores é principalmente segurança, né? Existe uma série de artigos relacionados à segurança e a sites maliciosos que utilizavam dessas falhas de segurança para fazer ataques. Então, devido a isso, a maioria dos browsers foi dando descontinuidade aos applets e a Oracle então só realmente finalizou isso comunicando o fim, né, do suporte aos applets. Mas o desenvolvimento da comunidade Java, das especificações e etc., ela segue o seu fluxo normal, ok? Então, o que eu tinha para falar é mais ou menos isso. Então, de forma resumida, fique tranquilo se você está querendo entrar agora no mundo Java, se você já está no mundo Java, fique tranquilo que a mudança vai ser praticamente insignificante no seu contexto. Realmente, o que vai ter de impacto são aplicações legadas que ainda utilizam os applets, elas vão precisar, aí, num espaço de tempo, fazer a migração para outro tipo de abordagem. Tá? Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva, dê um like na nossa página do Facebook, deixe seu comentário aqui, inscreva no nosso site do YouTube, e é isso, até a próxima, obrigado.